Olá, amigos do blog Paulo Roberto News. Hoje eu estou aqui para conversar com ela, que é fonoaudióloga e já foi secretária de saúde de Itaperuna, inclusive a primeira secretária de saúde mulher de Itaperuna, a Nadine Polido. E aí, Nadine, é isso mesmo? É isso mesmo. Nadine, eu queria que você começasse se apresentando para quem ainda não te conhece. Quem é a Nadine Polido, a Nadine da saúde? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer, tá, Paulo Roberto, esse espaço que você está cedendo para que a gente possa ter vez e voz e que as pessoas possam conhecer a nossa história também, né? Então, meu nome é Nadine Polido, sou fonoaudióloga, sou natural de Bom Jesus de Itabapoana, mas boa parte de toda a minha vida eu vivi em Guaçuí, Espírito Santo. Sou filha de Jonatas Polido, Marta Cunha Fernandes Polido, que foram e são grandes exemplos de vida para gente. Em 2010, eu tive a oportunidade de vir para Itaperuna para poder cursar o curso de fonoaudiologia na Redentor. E a partir de então, que eu cheguei em 2010, eu permaneci aqui, eu fiz os meus cursos, fiz a minha formação, fiz amigos. Virou itaperunense de coração. Virei, tenho meu trabalho, casei e hoje eu tenho a minha família aqui em Itaperuna. Agora, Nadine, você comandou a Secretaria de Saúde de Itaperuna por um ano, foi de dezembro de 2019 a dezembro de 2020. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa experiência, que você é fonoaudióloga na iniciativa privada e aí você iniciou na carreira pública comandando já uma Secretaria de Saúde. Como foi essa experiência? Foi bem desafiador, trouxe um amadurecimento muito grande, né? Foi um período que a gente pegou da Secretaria de Saúde, primeiro o desafio muito grande porque era a primeira mulher a assumir a pasta, né? Sempre tinha aquele mito que deveria ser um homem, que deveria ser um médico assumir a pasta. Então, assim, eu fui quebrando vários tabus, né? Mulher, na época eu tinha 27 anos, né? Além de ser mulher também muito jovem, 27 anos. Exatamente. E a gente assumiu a secretaria num período que estava assim, muito complicado financeiramente. Era uma secretaria que ela não tinha recurso em caixa, né? As dívidas estavam num montante muito alto. Era uma secretaria que não tinha credibilidade na compra ou aquisição de qualquer coisa, por falta mesmo da parte financeira, né? Então a gente assumiu a secretaria. O primeiro ato que eu fiz foi de reunir com os servidores para poder ouvi-los, né? Porque eles estão ali há muito tempo. Eu estava iniciando ali, né? Eu já tinha tido a experiência no SUS, porque eu já trabalhei pelo SUS, a gente já estudou o SUS. Quem é da área de saúde passa por esse período para conhecer toda a história do SUS, né? Eu sou uma usuária do SUS também. Então a gente fez esse trabalho justamente de trazer o servidor para perto, para ele sentir acolhido, para ele sentir valorizado, né? Porque ele está ali, ele conhece a máquina, ele tem domínio, né? Pessoas que estão ali há 10, 15, 20, 30 anos exercendo a mesma função. Então quem era eu para chegar, né? Já como ditado popular, metendo o pé na porta. Você chegou com muita humildade. Exatamente, porque eu sozinha eu não faria nada. Se eu não tivesse uma equipe, se eu não tivesse um diálogo, se os servidores também não acreditassem em mim, se eu não acreditasse nos servidores. Então foi um período que a gente trouxe uma valorização para o servidor muito grande, né? Tanto da parte financeira, de dar a eles o que era de direito, de ter o respeito também, né? De ter dia para eles poderem receber, né? De a porta do gabinete estar sempre aberta, não só para os servidores, mas enfim, para a população. Você falou sobre as dificuldades, a idade por ser mulher e também tem uma grande dificuldade no seu início, que foi aquele início dali da pandemia do Covid-19. Eu queria que você destacasse como foi para você, de cara, meses depois de assumir uma Secretaria de Saúde, ter esse desafio da Covid-19. Quando chegou a pandemia, só fazer uma retrospectiva aí. Quando a pandemia chegou no município de Itaperuna, a gente estava começando a se recuperar de um período de enchente. Hoje a gente teve várias unidades de saúde que foram danificadas, né? Hoje a cidade praticamente parou. Então tinha a população de um lado precisando de ajuda na saúde, tinha a população do outro, a gente tinha um centro alagado. Então a gente fez um trabalho de mobilização muito grande. Quantas vezes a gente estava em cima de caminhão, levando medicamento, levando os aparelhos. Foi a época que a gente teve que subdividir o PU,
porque ele ficava ali perto do hospital e obviamente estava debaixo d'água, que a gente fez a divisão, que a gente colocou o PU dentro das unidades básicas de saúde para atender a população. Então, quando a gente estava retornando de um período difícil, que foi a enchente, veio a pandemia, né? Hoje, as pessoas que não participaram ali no dia a dia da pandemia, da tomada de decisões e tudo mais, é muito fácil às vezes apontar alguma coisa. Mas na época que a pandemia chegou, que era um assunto novo, que nem mesmo o Estado, ele dava claramente as orientações, os comandos do que a gente tinha que fazer. O mundo inteiro, né? Até a Organização Mundial de Saúde também era um pouco confusa, Exatamente. Né? Então, o que a gente fez? Vamos analisar o nosso município, o que a gente pode fazer. Juntamos com os responsáveis, os coordenadores de cada programa, e a gente começou a traçar o nosso plano de contingenciamento. Porque o Estado tinha um plano de contingenciamento dele, só que era algo muito raso, né? Porque cada município ele tem sua realidade, tem sua individualidade. Então, a gente montou o nosso plano de contingenciamento, nós começamos a analisar o que seria melhor para a gente atender o município, para a gente poder diminuir o impacto da Covid no nosso município. Então, foi a época que surgiu também a ideia da gente montar o centro de referenciamento à Covid, para atender só os munícipes, porque a UPA, ela atende toda a região noroeste. Então, não tinha como montar uma unidade para atender pacientes de Covid, sendo que era uma unidade para atender toda a região. O PU não comportava, porque além da Covid, a gente também tinha as outras demandas. Os problemas do dia a dia, Os problemas do dia a dia. E lá só tinha até então uma sala de isolamento. Então, esses pacientes de Covid, eles precisavam de ter um ambiente específico. Na época, o Estado sugeriu até que a gente montasse um hospital de campanha. Só que esse hospital de campanha seria do Estado. Então, não seria uma exclusividade para os munícipes. Foi aí que a gente pegou e falou assim, não, a gente precisa de montar algo do município. Então, foi lá que a gente conseguiu, né, num tempo curto, graças a toda a equipe que participou, que cada um realmente pegou a causa para si também. Né? Aí a gente montou o centro da Covid com 10 leitos de UTI, que eram completos, com respiradores, com bomba de infusão. A gente tinha médicos intensivistas ali dentro, a gente tinha fisioterapeutas intensivistas, enfermeiras intensivistas, né? Porque uma coisa é você lidar com pacientes de enfermaria, outra coisa é você lidar com pacientes de uma sala vermelha, então demanda outro tipo de lida, de cuidado. E a gente montou 28 leitos de enfermaria para atender a nossa população. É claro que tinham pacientes que estavam mais graves, que precisavam de um atendimento mais específico, né? Às vezes precisava de passar por procedimentos cirúrgicos e a gente não tinha esse centro cirúrgico para atender. Então, ele era referenciado para os hospitais que o Estado direcionava para a gente, que era para enviar esses pacientes. Então, lá, o centro de Covid, a gente fala que é um centro que salvou muitas vidas, né? Que a gente fez de tudo, construímos uma usina de oxigênio na época que, em plena pandemia, que bala de oxigênio era uma coisa muito difícil de você achar para comprar. A gente tinha uma usina que produzia oxigênio e as balas que a gente tinha, a gente alimentava essas balas também com a usina de oxigênio para a gente sempre ter algo ali guardado, né? Nunca algo muito contado, sempre algo com sobra, para que a gente possa ter tranquilidade e os pacientes também possam ter tranquilidade. Agora, doutora Nadine, hoje a saúde de Itaperuna é um dos grandes problemas que o município enfrenta. Eu queria saber de você, na sua época, existia tanta demora para fazer uma transferência da UPA para o hospital? E como era a sua relação com o Hospital São José do Avaí? A questão de exames também. Algumas pessoas sofrem na fila 6 meses para poder realizar um exame. Como que era na sua época? Deixa eu abrir um parênteses aí. Quando a gente assumiu a Secretaria de Saúde, eu havia comentado que a gente estava com um déficit financeiro muito grande e com dívidas bem elevadas. Com isso, a Secretaria de Saúde ela tinha perdido a credibilidade.
né? Alguns prestadores de serviço estavam atrasados. Então, o que a gente fez, né? O trabalho em equipe que foi realizado. A gente pegou o contato, e-mail de toda a bancada de deputados do estado do Rio de Janeiro e a gente encaminhou ofícios de forma individual para cada um, relatando o que estava acontecendo com Itaperuna, da questão financeira na saúde e do que isso poderia acarretar. Graças a esse trabalho que a gente fez e de realmente ir pessoalmente, levar a demanda, estar lá presente, mostrar a situação do município, a gente conseguiu, além de ter um dinheiro em caixa folgado, a gente conseguiu honrar com os compromissos que a gente tinha. Então a gente colocou todos os prestadores em dia, a gente estava pagando. Todo mundo tinha seu dia certo de receber. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, porque realmente a gente foi para frente, né? A gente colocou a nossa cara na reta, a gente foi atrás, não ficou esperando nada cair do céu, né? Aí, quando chegou a parte do hospital, eu fui pessoalmente lá conversar com o Dr. Eugênio Carlos, até para poder me apresentar enquanto secretária de saúde, porque prestador de serviço a gente não pode ser inimigo. Tem que ter esse diálogo, tem que ter esse diálogo, porque é uma parceria ali, né? Então, eu conversei com o Dr. Eugênio Carlos, expliquei para ele a situação, né? Assumi o compromisso com ele, e desde aquele dia que eu assumi o compromisso com ele, eu honrei o compromisso até o último dia que eu estive na Secretaria de Saúde. Então, a gente pegou uma credibilidade que antes a Secretaria de Saúde tinha perdido. E com o trabalho que a gente tinha executado, a gente pegou essa credibilidade. Eu não falo só do Hospital São José do Avaí, dos prestadores de serviço também, porque o que o SUS oferece via prefeitura, ele não contempla tudo. Então a gente tem parceria com os laboratórios para fazer alguns exames mais específicos, laboratórios de imagem para fazer ressonância, tomografia, né, com a parte cardiológica também, para a gente fazer os outros exames fora da unidade de saúde, e a gente honrou com os pagamentos em dia. Então, quando você tem um trabalho de transparência com os servidores, com os prestadores de serviço, você honra com os pagamentos, porque eles precisam de um financeiro para poder continuar funcionando, para as coisas continuarem sendo resolvidas, né? Então, assim, a gente tinha um prazo de espera bem reduzido. Tinha pacientes que segunda-feira ia na Casa Laranja, exemplo da tomografia, que foi algo que foi muito consumido durante a pandemia, e na quinta-feira ele já estava realizando esse exame. Ou mais tardar na próxima semana, até porque a gente tinha. Meses, não tinha isso, né? Porque a gente trabalhava justamente para que o usuário do SUS não sofresse mais ainda, porque vai lá, pega a senha e tudo mais. A gente simplificou esse processo. Ele ia lá e ele marcava tudo que ele tinha que fazer. Não volta outro dia para poder marcar outro exame. Não, e chegava com aquela demanda, aquilo precisa ser solucionado. Então, os funcionários e o sistema que a gente tinha implementado de trabalho já estava ciente que aquele paciente ele não poderia sair sem uma solução. E era assim, não só com os exames, era com as consultas, era com os medicamentos, inclusive os medicamentos da saúde mental, que tem um uso, uma rotatividade muito grande. A gente sempre comprava não só a quantidade que era necessária para usar, a gente sempre comprava um pouquinho a mais. Deixava um estoque, por exemplo. Exatamente. Porque esses pacientes de saúde mental, às vezes são, então você precisa de ter uma delicadeza e um cuidado maior com eles, porque o paciente ali, ele pode sofrer uma dosagem daquela medicação. Aí o médico que assiste esse paciente da saúde mental pode fazer uma modificação, diminuir ou aumentar a quantidade de medicamento. Então você não pode esperar o médico decidir que vai aumentar para depois você abrir processo, para depois você licitar, para depois comprar. E aí? E o período que esse paciente já passou sem a medicação? Como que faz? Né? Que sofrimento é para a família, para o próprio paciente? Então a gente sempre tinha esse cuidado de ter ali para poder atender a população. Quando a gente saiu da secretaria, eu falo a gente porque era uma equipe, né? Não era só eu sozinha. Quando a gente saiu, a gente ainda deixou estoque
de medicamento para a próxima gestão que ia assumir. Porque o SUS, a Secretaria de Saúde, não era minha. Eu estava ali nomeada numa função de confiança. E tal. Só que o SUS, a saúde pública, ela continua. Então, por isso que tem um princípio da lei da continuidade. Eu saí, outro vai assumir. Isso é o futuro, né? Exatamente. Eu não podia simplesmente, por ser um outro grupo político, eu sair e deixar tudo bagunçado. Eles entram lá, eles se viram, eles dão um jeito. Seria injusto, porque eu estou lidando com vidas, né? Então, eu tinha que deixar as coisas organizadas, e foi assim que a gente fez. E com essas questões do medicamento, a gente saiu e ainda deixou medicamento em estoque, para que quando eles entrassem, até eles pegassem o ritmo do funcionamento da situação, tinha medicamento, inclusive dinheiro em caixa, que o atual governo ele tem essa documentação que foi ofertada para eles no período de transição, com os valores bem elevados que tinham no Caixa da Saúde, para eles dar continuidade. Agora, Nadine, você saiu da secretaria em dezembro de 2020, né? Os anos se passaram, hoje estamos em março de 2024. Naquela época, você imaginaria que a saúde de Itaperuna chegasse nessa atual situação, com muitas reclamações de pacientes, muitos atrasos na questão de exames, e o problema maior é a questão do atraso de transferência de vagas da UPA para o Hospital São José do Havaí? Você imaginava que isso poderia acontecer? Ou você também se surpreendeu? Eu falo assim que a gente fica triste quando a gente olha para o atual cenário da saúde, porque a gente viu e a gente sabe o quanto que nós dedicamos para que as coisas tivessem da melhor forma ali, da forma mais perfeita possível. Vou te dar um exemplo de uma simples situação, de uma pintura na parede. Alguma coisa que saía fora da parede, a gente já ia lá, emendava, arrumava, consertava, mandava fazer. Então a gente tinha um cuidado muito grande, não era só com os medicamentos, não era só com a paramentação dos profissionais, não era só com o financeiro das pessoas terem que receber, porque a pessoa tem que trabalhar, mas a pessoa também tem que receber, ela tem que ter dia para receber, né? Então a gente tinha um cuidado muito grande com vários detalhes, e hoje a gente vê o atual cenário da saúde, entristece a gente, porque a gente vê o quanto que a gente se doou, se dedicou, né? E quanto que outras pessoas prometeram que ia fazer determinadas situações e não se cumpriram, e a gente vê hoje a situação que se encontra. Eu estive fazer um relato aqui, eu estive um dia desse com uma amiga minha que deu entrada aqui na Vinhosa e também lá no PU. Na hora que eu entrei lá dentro, eu não falo assim nem como ex-secretária de saúde, como cidadã itaperunense que eu sou, me deu tristeza de ver a unidade da situação que estava, né? Então, assim, é muito triste. Eu recebo telefonemas ainda de ligações de pessoas que às vezes estão lá na UPA me ligando, pedindo socorro, se pode fazer alguma coisa para poder ajudar, porque são pessoas que estão ali sem perspectiva de vida, de o que vai acontecer, se vai ter transferência, se vai para o Hospital São José do Havaí, se vai para Bom Jesus, se vai para Volta Redonda, se vai para o Rio, né? E muitas vezes famílias carentes que não vai ter como fazer o custeio de um cuidador numa cidade fora, ou às vezes nem ir na cidade para poder ver como que está esse paciente. Então, assim, é um cenário que a gente vê que está muito delicado, e isso entristece muita gente, porque a gente se dedicou muito. E não tinha necessidade de estar da situação do jeito que está. Então você, como ex-secretário de saúde, você se surpreende com a atual situação da saúde que o município enfrenta? E muito. Com muita tristeza. E não é só eu, tá, Paulo Roberto? É só você andar na rua. Aborda 10 pessoas. Vê o que essas 10 pessoas irão falar. Muitas irão falar, eu tô com exame desde do ano passado para tentar resolver, eu tô com pendência tal, eu tô com uma pessoa tal que foi na UPA e não tinha medicação lá, teve que comprar. Essa semana, na verdade semana passada eu escutei, eu estava dando aula e uma mãe de uma criança, que é minha aluna, ela comentou, eu tive lá e não tinha tal medicamento, eu tive que pegar e adquirir no meu bolso para dar pro meu filho que estava internado dentro da UPA.
Então, assim, até quando a população de Itaperuna vai ficar sofrendo e padecendo por causa disso, né? Doutora, você é um grande destaque de Itaperuna aqui na especialidade de fonoaudiologia. Há quanto tempo você trabalha na área e se você também atende em outros municípios além de Itaperuna? Olha, eu sou fonoaudióloga há mais de 10 anos e o meu maior público hoje de atuação é a faixa etária do desenvolvimento infantil, dos principais transtornos que a gente consegue diagnosticar na infância, como autismo, TDAH, síndrome de Down, né, dislexia, atraso de aprendizado. E é um público que eu sou apaixonada, né, minhas crianças, e eu tenho um carinho muito grande por eles, pelas famílias. E atualmente eu tenho meu consultório aqui em Itaperuna, que eu trabalho, mas eu já trabalhei na maternidade de Campos do Goytacazes, né, fazendo o teste da orelhinha, o teste da linguinha. Já trabalhei em clínicas de otorrino, trabalhei em São Fidélis, trabalho hoje atualmente em Itaperuna e em Bom Jesus, Itabapuana. Então, doutora, além de Itaperuna, já tem uma vasta experiência em outros municípios e também atua atualmente em Bom Jesus, Itabapuana. Também. Ô, doutora, onde que fica aqui o seu consultório em Itaperuna? Meu consultório fica próximo à rodoviária, quase em frente ao estacionamento do Hotel Albinos. Lá, logo na chegada, lá todo mundo consegue identificar onde é o consultório. Então, quem quiser atendimento, só ir próximo aí ao Hotel Albinos, Isso. Na Cidade Nova. Isso. A gente vai colocar o endereço no vídeo aí para poder o pessoal chegar lá. Agora, doutora Nadine da Saúde, quando surgiu essa ideia de se lançar como pré-candidata a prefeita de Itaperuna? Amigos chegados, pessoas que viram o nosso trabalho na Secretaria de Saúde e hoje está vendo o atual cenário da saúde, da dificuldade de ter acesso, essas pessoas mesmo próximas a gente, até pessoas conhecidas, começaram a levantar essa questão. Por que você não se lança como pré-candidata a prefeita de Itaperuna? A gente sente saudade daquela época, né, que a gente tinha acesso às pessoas públicas, né, que estavam à frente à pasta. Eu ia para a UBS, eu sentava do lado do usuário, eu conversava com ele, eu entrava dentro da UPA, eu entrava no hospital de Covid, eu encontrei com várias pessoas na rua depois me cumprimentando, eu falava assim, gente, quem é essa pessoa? Depois a pessoa me abordava, eu lembro de você era secretária, eu estava internado lá no Covid, você foi lá e me visitou. Então, assim, a gente fez um trabalho diferenciado, né? Graças a todo o suporte que a equipe deu. E nisso começou a se levantar essa especulação, porque as pessoas estão vendo o atual cenário, não estão se enquadrando no que está sendo ofertado por aí, e as pessoas começaram a conversar e abordar esse assunto. Vamos fechar com o povo? E então, assim, veio através dessas pessoas vindo até a gente, né, pedindo para que a gente colocasse o nosso nome à disposição, né, para que tenham esperanças de ter novamente o que eles tinham antes e que se perderam. Agora você disse que está fechada com o povo. Sobre a sua pré-candidatura, você tem já parceiros, amigos que estão aí com possíveis integrantes da sua nominata, possíveis pré-candidatos a vereadores? Temos sim, inclusive, Paulo Roberto, em todos os distritos de Itaperuna a gente já tem nosso representante lá. Só que no momento eu não acho oportuno, e também por orientações, né, de superiores, de não vir a público ainda informar esses nomes. É questão estratégica, né? Exatamente. Então já possui nomes de pré-candidatos a vereadores? Sim, todos os distritos, dentro de Itaperuna, então, assim, a gente está trabalhando. Então, doutora, encerrando agora essa entrevista, esse bate-papo aqui descontraído, onde a gente falou sobre diversos temas, uns temas um pouquinho mais sérios, tal. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, abrisse o seu coração para Itaperuna e falasse aí o que você deseja para o cidadão itaperunense, abrir seu coração e fazer aí a sua consideração final. Gostaria de agradecer novamente esse espaço no teu blog, e até mesmo por ele ser um espaço imparcial, né? Porque você vem aqui, acolhe a gente, escuta, a gente tem a oportunidade de falar da nossa história, do que se passou, do que aconteceu, de quem somos nós,
E eu queria também deixar uma mensagem para os itaperunenses, que esse ano é um ano muito decisivo, né? Nós já experimentamos diversas ações que aconteceram durante esses 4 anos, durante governos anteriores. Então, chegou o momento que a gente não tem que mais ficar reclamando. A gente tem que analisar muito bem quais são as pessoas que possivelmente a gente possa estar migrando. Itaperuna não pode ficar sofrendo mais do jeito que está, a população já não aguenta mais e nós precisamos de ter esperanças de dias melhores. Então chegou o momento de itaperunense ele mostrar ao povo, mostrar que ele tem vez, que é o momento dele colocar a sua insatisfação para fora e selecionar muito, mas muito bem, porque as nossas escolhas elas têm consequências e hoje a gente está sofrendo a consequência de uma escolha. Então, isso aí, estive aqui conversando com a nossa pré-candidata a prefeita de Itaperuna, a doutora Nadine Polido, a Nadine da Saúde. Eu quero agradecer a você que ficou até o final dessa entrevista. Eu te convido a acessar meu blog, que é o www.paulorobertonews.com, a seguir a página no Instagram, @paulorobertonews, e também me pesquisar por mim, o Paulo Roberto News, no YouTube, onde essa entrevista também estará disponível. Doutora, como é que faz para a nossa audiência te seguir lá na internet? A gente tem 2 Instagram, um que é o profissional, que eu posto muito sobre a minha área das minhas crianças, que é o @fononadinepolido, e tem um outro pessoal meu que é aberto, pessoal e político também, que ali já tem todo o trabalho que já realizei na vida pública, né? As pessoas com quem eu tenho afinidades e qual eu converso no estado. Seu dia a dia, exatamente, né? Suas viagens. Exatamente. E @nadinepolido. São 2 O's no final. Tá? Então, pessoal, segue lá e muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima!